O CEAL, Centro Espírita André Luiz, agradece todas as doações. Mais do que alimentos, vocês doaram amor, e quem doa amor, recebe eterna gratidão. Nosso muito obrigado a todos os doadores, colaboradores e instituições parceiras. Já foram mais de 200 cestas básicas até agora, mais de 200 famílias beneficiadas. Mas não paramos por aqui. As doações continuam para ajudar muito mais famílias em outras comunidades de Maceió. Acesse o site sosmaceió.ceal-al.org.br e faça sua doação para as próximas ações que serão no início de setembro. Continue ajudando, continue compartilhando. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui a convite do nosso irmão Ivan para realizar um bate-papo com vocês, né? E eu aproveitei e escolhi o tema Agosto Lilás e Espiritismo. Já que nós estamos no mês de agosto, né, eu queria passar para vocês algumas informações que são interessantes. Então, temos ouvido muito falar sobre pandemia. Estamos num período de isolamento social e com restrições para muitas coisas. E durante esse período que nós estamos vivenciando, algumas coisas estão acontecendo, né? E umas são boas e outras não são tão boas assim, que requer a nossa atenção, requer a nossa contribuição para que nós possamos sermos partícipes da construção de um mundo de paz. Então, lembrando que esse mês é o Agosto Lilás. E por que Agosto Lilás? Porque ele é referência à Lei Maria da Penha. E o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Mas por que eu trago esse tema? Justamente porque estamos vivenciando atualmente um crescimento exacerbado do número de casos de violência contra a mulher. Então, precisamos conversar abertamente com todas as pessoas, todas as famílias, para que possamos todos juntos, abraçados a essa causa, sermos assim cooperadores da construção dessa pacificidade que nós todos esperamos. Então, além disso, eu agrego o quê? A doutrina dos Espíritos e o Evangelho, o Novo Testamento, onde eu venho mostrando como Jesus cuidava das mulheres, mas como era a sociedade judaica na época de Jesus, a fim de que nós possamos fazer um comparativo e vermos que não tem mais cabimento que em pleno século em que nos encontramos, ano 2020, ainda possamos ver a mulher sendo tratada com discriminação, com violência, com desrespeito à sua liberdade de ir e vir,
e de exercer os seus direitos constitucionais, tá certo? Então nós vamos começar a ver agora com vocês como era a mulher na época de Jesus. Ela era tratada como objeto de seu marido, então ela saía dos seus familiares, do seu pai, onde ela também era um objeto, e passava então a pertencer ao seu marido. Portanto, ela não tinha praticamente direito nenhum. Então ela devia ter fidelidade, mas era sempre considerada infiel, desvirtuada, por causa de toda aquela fama de Adão e Eva, da maçã, e Eva foi lá e deu uma mordida. Então ela ainda tem essa pecha. O marido, porém, não tinha os mesmos deveres que a mulher tinha a obrigação de ter. Veja que havia uma diferença de tratamento bem distanciada, bem diferente, né? Ele podia rejeitar a sua esposa por qualquer motivo. Então, ele enjoou daquela mulher, ele podia dispensar, né? A esposa não podia se desligar do casamento. Então, ainda que ela se sentisse triste, magoada, ferida em todos os aspectos, ela não tinha o que fazer. Ela teria que permanecer naquela relação conflituosa e dolorosa até o fim de suas vidas. Então, a mulher casada na sociedade judaica não podia ser admirada por outro homem ou ser abordada mesmo para dar uma simples saudação. Olá, meu vizinho, boa tarde, boa noite, como vai? A mulher não podia fazer isso. Veja que ela passa olhando, o homem olhando para ela, e ela com medo de que o homem pudesse se dirigir à sua pessoa, porque ela poderia sofrer alguma represália. Então, ocupava uma posição inferior em relação ao homem. Na religião era desigual e ela reservava um local separado. Então, mulher e homem, elas não se uniam. Não podiam ficar na mesma fileira de cadeiras que estavam lá na sinagoga. Caminhavam na rua distante dos seus maridos. Não havia aquela motivação para pegar na mão do esposo ou sair abraçada. Ela ia para lá e o homem para cá. Então, pela lei imperante, a mulher era submetida a punições civis e penais inimagináveis. Era sujeita até mesmo à pena capital. Então, qualquer coisa que a mulher fizesse não tinha muita defesa. Era imediatamente julgada, entre aspas, e, como vocês se lembram, apedrejadas ou perdia o direito de viver. Nas refeições, a mulher era isolada, não podia se alimentar ao lado dos homens. Então, primeiro, ela servia ao seu marido e à sua família e ficava lá em pé, esperando ver se o marido queria alguma coisa. Se ele precisasse, ela teria que ir lá buscar. Veja só que condição triste que era da mulher. Então, a mulher era como se ela fosse apenas uma serva. Não era aquela companheira de todos os dias para dialogar, para conversar, compartilhar. Então, aí nós temos uma passagem no Novo Testamento bem interessante, né? A cura da sogra de Pedro. Essa passagem está lá em Lucas 4, 38 e 41. É interessante a gente observar, veja só, a sogra de Simão, ela estava atormentada com uma febre muito alta. E aí Pedro foi solicitar que Jesus pudesse curá-la. Então Jesus, impondo sobre ela as mãos, repreendeu a febre, que a deixou imediatamente. E levantando-se ela, os servia. Então, veja como os discípulos, o Lucas, ele retrata aquela mulher. A mulher, a sogra de Pedro. Ele não dizia o nome, o nome não importava. A mulher era um objeto, então tanto faz, podia ser Maricota, Josefa. Eles não diziam o nome. Poucas passagens no Evangelho citam o nome de mulheres,
E um desses casos é esse. E o mais interessante é que a pessoa está doente e assim que melhora já tem que fazer os seus serviços. Ela ia servi-los, né? Então essa é uma das passagens que demonstra o papel da mulher naquela época, de subserviência, de servilidade, de aquela que tinha que fazer suas obrigações de casa, suas tarefas, mesmo que tenha acabado de se levantar da cama estando doente há pouco tempo. Trouxe essa passagem só para a gente ver mais ou menos como é que o Evangelho vai retratando a condição da mulher. Então aí vem Jesus, né, com aquela docilidade, amorosidade, paciência, romper com todos esses paradigmas, né? A gente fala muito, Jesus rompeu com a cultura da época, ele contestou muitos dogmas, muitas coisas que se consideravam equivocadas, como não poder trabalhar no sábado, não poder realizar as curas, não poder fazer, comer ou colher o milho para que as pessoas pudessem saciar sua fome, não pudessem salvar os seus carneiros. E Jesus, né, além de tudo isso, ele vem trazer também, romper o paradigma do tratamento que era efetuado contra a mulher. Então, ele rompe a tradição que discrimina e exclui ao acolher a mulher. Então, em várias passagens do Novo Testamento, nós vemos Jesus trazer todas aquelas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Não era só a mulher, os samaritanos, as crianças, não é? Os cobradores de impostos, todos aqueles que a sociedade não gostavam perto de si, que consideravam que não eram dignos de atenção. Jesus vem trazer para mostrar a importância de nós não discriminarmos ninguém. E ainda hoje nós, os seres humanos, não compreendemos a mensagem do Mestre Jesus. E a gente vê muitos cristãos ainda praticando essas discriminações em vários ângulos, né? Então é preciso que nós possamos observar essas questões e ver. Então Lucas e Marcos afirmam que elas o seguiam e serviam desde que Jesus começou seu anúncio na Galiléia, e algumas continuaram o caminho com ele a vida toda. Nós vamos ver a partir de agora várias passagens dentro do Evangelho de que as mulheres, quando conheciam Jesus e a sua mensagem, a boa nova, elas os seguiram fielmente do começo ao fim, sem medo, sem receio. E aí vem um dos casos, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7:11. O filho da viúva de Naim, né? A gente não sabe o nome da viúva, a gente sabe o nome do marido dela, mas o nome dela a gente não sabe. Isso é uma forma de discriminação da mulher quando não se registra, né? Não se dá muita importância ao nome da pessoa. Então, quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se e deu a ele, e ele o deu à sua mãe. Olha só como Jesus, na sua benevolência, no seu amor infinito, olhou para aquela mulher, para aquela viúva, que na época, na sociedade judaica, né, não era muito valorizada. Se a mulher não era valorizada, a mulher viúva não era valorizada, as suas dificuldades não eram consideradas. Tanto é que muitas mulheres viúvas, quando perderam seus maridos e que não tinham parentes, viviam a mendigar pela rua, desamparadas do governante, do administrador local naquela época. E aí Jesus, com a sua bondade, com o seu amor, ele percebendo, né, o sofrimento daquela viúva, tendo aquele único filho,
que aparentemente estava morto, porque nós sabemos que Jesus não violava a lei da natureza, então ele sabia que o que ele podia ter era um tipo de catalepsia, alguma doença que fazia com que ele tivesse aquela aparência, né, de desencarnado. Mas ele, conhecedor das leis, dessas leis, né, do universo, ele viu que a criança, que o jovem poderia sim continuar a sua vida com sua mãe e proporcionar a ela uma maior segurança, um maior cuidado. Então aí vem Jesus mais uma vez falar, enaltecer o papel da mãe. Então ele deu a sua mãe, não é? Ele deu a sua mãe o seu filho, mostrando a importância do papel da mãe na formação de suas crianças, na formação da família. Então Jesus na casa de Simão o fariseu, isso aí todos nós conhecemos, no capítulo 7, versículo 38, ele fala: eis uma mulher, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, e estando por detrás aos seus pés, chorando, molhava-os com sua lágrima e enxugava-os com os cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. O fariseu pensou: se fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Jesus disse a ela: os teus pecados estão perdoados, porque muito amor a tua fé te tornou salvo. Veja como Jesus aproveita esse momento ímpar em que ele adentra a casa para cear, e as pessoas daquela região não cumprem com o ritual da época, porque ele tinha que ser recebido, tinha que ser lavado os pés, tinha que ser beijado, e ninguém fez isso para com ele. E veio uma mulher de fora tirar ele daquela condição em que o colocaram, e fez tudo o que eles deveriam ter feito, os anfitriões deveriam ter feito e não fizeram. Aí Jesus mostra com isso a importância do amor, a importância do coração puro. E ainda que você tenha errado muito, se você quer renovar a sua vida, se você quer ter uma outra chance, uma nova oportunidade de viver bem, de viver com alegria, com esperança, com paz. E aí Jesus traz essa mulher no Evangelho, demonstrando que ainda que ela fosse considerada por toda a sociedade como uma mulher pecadora, daquele dia em diante ela recuperou para Deus. É como se ela fosse o filho pródigo voltando à casa do pai, deixando para trás todos os erros cometidos no passado. E aí ela fala: mais ganha ela do que todos os outros que agem como se fossem sepulcros caiados por fora. Então, mais uma vez, Jesus carinhosamente abraça aquela mulher que é para a sociedade um ser que não merece nem sequer um cumprimento. Jesus vem rompendo mais uma vez com a discriminação contra a mulher, trazendo essa explicação, trazendo essa lição de vida, de que quem somos nós para estarmos julgando o outro? Quem somos nós? Somos seres imperfeitos, que temos muito ainda a reparar, e não devemos estar olhando no olho do outro argueiro, quando nós temos em nosso olhar ainda uma trave enorme, gigante, porque não enxergamos os nossos defeitos. E aí vem Jesus, vem Lucas no capítulo 8, versículo 1 a 3, trazer as mulheres que acompanhavam Jesus, né? Então, Jesus estava sempre acompanhado de homens, de mulheres, de crianças. Estamos destacando aqui as mulheres para a gente ver como Jesus rompeu esse paradigma em relação à discriminação à mulher. As mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus, de enfermidade. Aí cita Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusas,
administrador de Herodes, e Susana e outros, as quais serviam a ele com seus bens. Então Lucas vem enfatizando com esses nomes. Eu falei para vocês, são poucos os momentos em que a gente vê no Evangelho a citação do nome de algumas mulheres. Por quê? Porque os apóstolos, ainda envolvidos naquele mar cultural, não é, que eles vivenciaram desde a sua infância, ainda tinham que romper muitas barreiras internas. E Paulo disse mesmo muitas vezes, né, que o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, por conta disso. Inclusive, quantas vezes as mulheres não eram estimuladas a proferir palestras, porque eles achavam que elas não seriam aptas a realizar tal feito. E aí, em outra passagem, Lucas traz no capítulo 8, do 40 a 56, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher. E fala: uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos tocou na veste de Jesus e estancou, o seu sangue estancou instantaneamente. Aí Jesus pergunta: alguém me tocou? Alguém me tocou? E Pedro diz: mas nós estamos no meio de uma multidão, como poderemos saber quem foi que te tocou? Mas Jesus sabia, porque ele disse: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Veja só, Jesus trazendo um exemplo de uma mulher portadora de uma fé enorme, consciente de que se pudesse pegar, que fosse uma pontinha da roupa de Jesus, ela poderia ser curada. O tamanho da fé dessa mulher é imensurável. Se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, Jesus diz que nós poderíamos transportar uma montanha de um lugar para outro, uma amendoeira de um lugar para outro. E aí vem a questão da fé, a importância de que nós, em nossa vida, tenhamos a fé raciocinada, que nós possamos compreender que sem o estudo e sem o trabalho de caridade, nós não vamos conseguir entender a mensagem do Cristo e não vamos conseguir ter fé. E no momento em que tivermos que passar por vicissitudes, dificuldades, problemas, nós vamos esmorecer nessa fé. Quantas vezes nós vemos pessoas que frequentam as casas espíritas, as igrejas, os cultos evangélicos e outras religiões, e às vezes pela perda de um filho, essa pessoa deixa de acreditar em Deus. Diz: mas por que logo eu não merecia esse castigo, porque eu sempre fui uma pessoa dedicada a Deus, sempre fui para a igreja, sempre procurei ajudar os pobres. Aí veja, nós entramos num processo de vitimização, sem compreender que nós somos seres milenares, que tivemos várias existências, que estamos aqui através de uma programação reencarnatória para cumprir um objetivo e uma meta, e para acolher aquele ser que Deus mandou, que é filho dele, não é nosso. Nós somos apenas os pais adotivos, né? Porque a gente fala assim: meu marido, meu filho, minha filha, nós temos sempre o hábito de colocar esse pronome possessivo, enaltecendo a posse das pessoas, quando nós devemos entender que nós somos seres livres, devemos lutar pela nossa liberdade do nosso pensamento, nossa liberdade de escolha, porque Jesus deixou para nós um dos ensinamentos da natureza mais importante, que é a lei do livre-arbítrio. Através dessa lei, nós fazemos nossas escolhas. Então, a semeadura, ela é livre, né? Mas a colheita vai ser obrigatória, né? Que possamos semear coisas boas, coisas positivas, coisas que possam trazer frutos gostosos, a fim de que possamos colher todas essas benesses. Então, quando nós doamos amor, nós recebemos amor. Quando nós somos pacientes, muitas vezes nós recebemos com paciência
A não ser que seja uma pessoa que tenha algum desequilíbrio psíquico, precisa de ajuda, mas fora isso, quando nós somos seres gentis, nós recebemos a gentileza. Quando nós somos amoráveis, nós também recebemos em retorno uma família mais equilibrada, mais saudável, mais serena. Então precisamos ver que todas essas mensagens traz algo de muito profundo para a gente. A fé dessa mulher, e que Jesus faz questão, porque várias pessoas foram curadas, várias pessoas, né? Mas Jesus traz essa mulher como símbolo da fé pura, da fé real, da fé, da certeza, da incorporação da mensagem do Cristo. Além disso, né, Jesus cura a única filha de Jairo, chefe da sinagoga. Aí ele fala mais uma vez, né, de uma pessoa do sexo feminino que foi curada, e ele era o quê? O chefe da sinagoga, era aquela pessoa que certamente deveria conhecer tudo sobre as escrituras sagradas, mas Jesus vai lá mostrar como a gente pode efetuar um trabalho, senão através dessa fé, porque a fé é humana e a fé é divina. Quando nós nos propusemos a realizar algo, que focamos um objetivo, se nós tivermos fé, pode ver que nós mobilizamos em nosso interior uma energia muito forte, que nos envolve, nos impulsiona, e ainda que os obstáculos apareçam, nós vamos removendo devagarinho e vamos, com o tempo, alcançando o nosso objetivo. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Haja visto aquelas pessoas que estudam para concurso incansavelmente, elas estudam até passar. Eu falo sempre de um filho meu, que é um exemplo na minha casa, no sentido que ele passou 6 anos dedicado àquele estudo até alcançar o seu objetivo. Quando ele alcançou, foi uma vitória muito bacana dele contra as imperfeições, contra a preguiça, a morosidade, a falta de fé. Então ele venceu muito mais do que aquele obstáculo que era passar na sua prova que ele tanto queria, mas ele venceu aquelas imperfeições que o aprisionavam no lugar que ele não queria ficar. Ele queria alçar voos. Então um dia ele chegou para mim, eu me lembro, num ano novo, e disse: mamãe, daqui por diante eu vou alcançar o meu objetivo, não sei quando. E isso foi muito bonito em termos de experiência para nós. E aqui nós temos outra passagem, Jesus visita Marta e Maria. Eu gosto muito dessa passagem aí de Lucas 10, 38, 42, porque ele fala assim: olha, Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã, está errado aqui, chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor. Olha aqui Maria, essa daqui é Marta. E ouvia as suas palavras. Marta disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Jesus: inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém só uma é necessária. Maria escolheu a melhor, né? Então veja só, 2 irmãs, e todas 2 faziam a tarefa de casa, que era sempre obrigação das mulheres, servir aos homens. Então Marta estava agitada assim, porque tinha pessoas na casa, então ela precisava fazer almoço, arrumar a mesa, não é? Limpar as coisas que estavam em volta para poder servir aos homens, né? E aí vem Jesus com esse ensinamento maravilhoso, né? Porque muitas vezes nós, como mulheres, nós queremos tudo assim, tudo arrumado, tudo organizado, então tudo para aquela hora. Quantas vezes a gente briga com o marido, eu digo por isso, por mim mesma: você não lavou a louça que você sujou. Então agora, nesse período de pandemia, eu vou aproveitar para falar isso, muitos casais têm brigado por conta das tarefas da casa. Acreditem, eu que sou do movimento de mulheres, a gente tem recebido algumas denúncias de mulheres que foram violentadas por pouca coisa, porque o marido agredidas, né? Porque o marido não enxugou a louça e ela foi pedir, porque ela pediu para o marido fazer alguma coisa e ele
nervoso, quer dizer, ele se sente, como é que se diz, no direito de ficar nervoso e utilizar a sua força física para agredir aquela sua companheira, a mãe dos seus filhos. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Nós, enquanto mulheres, de falarmos de maneira assim, educada, gentil, mas assim, sempre lembrando de que as tarefas, elas podem ser compartilhadas. Que Maria escolheu ficar ouvindo Jesus, Marta escolheu a tradição, o costume. E essa tradição, esse costume, ele pode ser rompido, ele pode ser alterado com diálogo, né, com ações diferenciadas que possam demonstrar que a tarefa, ela tem que ser compartilhada. A tarefa não é só minha, a tarefa tem que ser de todos. Então todos fazendo um pouquinho, não gera conflito, não gera, como é que se diz, animosidade, não gera tristeza, porque muitas mulheres ficam psicologicamente abaladas porque aquele serviço caseiro, ele é muito chato, ele é enfadonho, ele é o tempo inteiro. Então a gente percebe aqui que Jesus diz, deixa ela ficar, ela quer ouvir, ela quer aprender. Então isso é um sinal de que Jesus estimula a mulher a estudar, a trabalhar e a lutar pelo seu aprendizado, pela sua melhoria intelectual, sua melhoria moral, né? E a gente não perder essa oportunidade que Maria estava tendo. Então eu acho muito legal esse aprendizado, porque Marta representa a continuidade do costume, né? A estagnação, a aceitação sem esforço, e Maria não, representa o avanço, o interesse pelo estudo, pelo trabalho e pelas oportunidades do conhecimento. E aqui nós temos outra mulher muito linda, muito maravilhosa, que Jesus se reporta, né, que é o óculo da viúva, Lucas 21, de 1 a 4, e fala, olha, levantando os olhos, aí Jesus viu que os ricos colocaram suas ofertas, né, no caso, alfilácio, e viu também uma viúva pobre, colocando ali 2 leptos, e disse, verdadeiramente vos digo, que essa viúva pobre colocou mais do que todos. Veja só, mais uma vez, Jesus falando da viúva e demonstrando como era a situação das viúvas na maioria existente na sociedade judaica naquela época. Elas eram mulheres carentes, mulheres pobres, mas que ao ouvir Jesus, ao ouvir a boa nova, elas queriam participar dessa boa nova, elas queriam doar, mesmo que aquele dinheiro não representasse nada em termos de poder aquisitivo, não dava para comprar quase nada, mas ela estava dando o melhor de si. Aí Jesus nos alerta que nós precisamos agir como essa mulher, que é doar daquilo que nós temos com amor, com carinho, com toda a vontade, com toda a dedicação. Estamos aí também aproveitando para falar da pandemia. Tantas pessoas nesse momento estão precisando de cestas básicas, estão precisando de máscara, estão precisando de material de limpeza, as casas, os asilos e tantas outras lugares que precisam, né? As casas-abrigos dos moradores de rua. E aqui vem a oportunidade de nós agirmos como essa mulher, doando o óculo da viúva. Ainda que nós não sejamos ricos, nós podemos sempre cooperar com os irmãos que estão numa situação difícil, né? Então, nesse mês, em todos os outros, nós temos ainda a oportunidade de sairmos, né, dessa situação, talvez de comodismo, que nós não tenhamos despertado, e ver, eu preciso fazer como essa viúva. Ainda que pouco eu tenho, eu posso doar minha inteligência, né?
como está aqui sendo filmado por esse rapaz aí maravilhoso, né? E vocês vão ter a oportunidade de ouvir várias palestras, porque ele está disponibilizando o quê? O tempo dele, o conhecimento tecnológico, para que vocês possam ouvir sobre as mensagens de Jesus. Então todos nós podemos participar de alguma forma, doando esses valores para alguém, porque quando nós doamos com amor, com alegria, o que nós possuímos de melhor, que simboliza isso, não é a quantidade, é o que nós temos de melhor para doar, com certeza. Nós vamos gerar para as pessoas o que? Esperança, consolação, oportunidades, não é? Então aí vem Jesus aqui e a mulher samaritana. Então o cerne dessa passagem trazida por João é a água que mata a sede, né, de felicidade. Todos nós, seres humanos, queremos ser felizes, né? E aqui tem uma mulher que Jesus encontra muito, né, que passou por muitos problemas, e essa mulher estava lá. Lembrando para vocês que o judeu não podia falar com os samaritanos, era proibido, ainda mais com uma mulher samaritana. Então eu fiz aquele histórico anterior para mostrar para vocês que existia um monte de regras e preconceitos e discriminação, não só com as mulheres, como com as samaritanas, com as crianças, com as viúvas, com os leprosos. E aí Jesus vem romper esse paradigma, né? Então ele, cansado, a longa caminhada, apareceu uma samaritana para tirar água, e Jesus pediu-lhe: dá-me água, né? A mulher disse: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Veja só, está bem escrito ali a discriminação e o conflito que existia entre Samaria e os judeus ortodoxos, os samaritanos e os judeus ortodoxos. Então vai chamar o teu marido, disse-lhe Jesus. Não tenho marido, respondeu-lhe, né? E Jesus diz: é verdade, não tens marido, tiveste 5 maridos e nem sequer estás casada com o homem com quem vives agora. Olha só, Jesus lembrando para ela, né? Então ele via a alma das pessoas. Deus vê a nossa alma, Deus vê os nossos sentimentos, nossos sofrimentos, nossos medos. Isso Jesus demonstra aqui. E ele visualizou a aura e todo o histórico dessa mulher aqui, para perceber que ela era uma mulher sofrida, uma mulher discriminada, uma mulher que nem sequer a pessoa com quem ela está casou-se com ela. Por N questões aí que a gente não está dizendo, mas é uma forma de discriminação. E Jesus traz isso, né? Então, nesse momento, chegaram os discípulos que ficaram espantados por encontrá-la falar com aquela mulher. Os discípulos chegam: mestre, você está falando com essa mulher? Veja como os próprios discípulos de Jesus tinham uma carga discriminatória muito forte em relação às mulheres, e muito mais ainda às mulheres samaritanas. Aí vem Jesus romper com essa discriminação, com esse paradigma, e trazendo para eles uma mensagem de que a gente não pode agir dessa forma. Todas as pessoas têm que ser consideradas irmãos. Então, uma das bases do seu evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Entretanto, muitas pessoas consideram que amar o próximo, eu já ouvi isso até em ambiente familiar, eu primeiro a minha família. Quando Jesus disse: quem é meu pai e quem é minha mãe? É todo aquele, a minha família é todo aquele que segue, né, os preceitos divinos. Então nós temos que entender isso, que somos irmãos, estamos ligados por uma rede de amor muito grande, e temos que aprender a olhar o próximo com carinho, com afeto, a fim de que nós possamos eliminar do nosso planeta a discriminação contra o negro, contra a mulher negra, contra a mulher trans, contra a mulher cigana, a mulher rural,
capital, porque às vezes a gente que está aqui na capital pensa que tudo circula ao nosso redor, mas nós temos muitos segmentos abandonados, né? A mulher indígena. Então precisamos focar nisso e ver que não podemos agir como os discípulos, não nós que já conhecemos o seu Evangelho. Ninguém pode ser discriminado. E aí o ensino de Jesus a respeito de divórcio é bem interessante, né? Diziam-lhe, então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus disse que é por causa da dureza do vosso coração. Complementa que quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Então veja só, Jesus explica, né, que quando as relações afetivas elas se estabelecem, que elas sejam fruto de amor, da pureza, né, do respeito. E aí até eu ouvia uma palestra sobre homossexualismo, que infelizmente às vezes a gente discrimina porque a gente não entende que Jesus não disse, olha, você vai agir de maneira diferente do que está dito nas Escrituras Sagradas, não. Ele veio para respeitar, para ensinar a que nós respeitássemos todas as pessoas e todas as escolhas, porque a gente vê muitas pessoas que são heterossexuais e cometem barbaridades, e nós vemos pessoas que são homossexuais, que têm uma relação de afeto equilibrada e que deve ser respeitada por todos nós. Então, Jesus esclarece que a união entre os seres humanos ela tem que partir ela tem que surgir do afeto, do amor, do respeito, que nós devemos sempre fazer com que esse amor ele cresça, porque o amor pode aumentar. Cabe a nós fazer essa construção. Assim como a fé é uma construção interna, o amor e todas as virtudes elas são também sementes que devem ser germinadas, tratadas, cultivadas e irão crescer. Porque às vezes a gente fala, mas eu só namorei uma pessoa, quero ter mais uma. A gente não sabe que isso é ingressar na porta da ilusão. A partir do momento que você encontrou um ser que com ela tem afinidade e sintonia, evidentemente, não é? A gente deve traçar essa oportunidade da construção de uma família, de um lar equilibrado, propiciando a oportunidade de outros seres virem e reencarnarem. Então, aqui nós temos também a parábola da mulher adulta em João, que é muito interessante essa parábola, porque todos os homens naquela época faziam, erravam, pintavam e bordavam. E como eu disse, a mulher não podia, em hipótese alguma, sair daqueles padrões que foram estabelecidos por uma sociedade hipócrita, por uma sociedade que desvalorizava a mulher e a considerava como um objeto, um ser em que ele podia se desfazer a hora que quisesse e puni-la da maneira que quisesse. Anteriormente, inclusive, ainda no Brasil, no Código Civil de 1916, através do patriarcado, que se estabeleceu que o pátrio poder, ele era unicamente do homem. Então, o que acontecia em casa não interessava a ninguém. Então, dentro de casa, se podia fazer o que quisesse com a mulher, com os filhos, e a sociedade não podia se meter. Hoje isso mudou. Então, na época de Jesus era pior ainda. Você imagina, se em 1916 já era assim, inclusive regulamentar em Código Civil, porque a mulher era considerada relativamente incapaz. Veja só, em 1916 foi que durou muito tempo, a mulher era considerada relativamente capaz, só podia trabalhar se o homem autorizasse, não é? E podia até morrer, e a pessoa que cometesse esse crime podia ser absolvido por legítima defesa da honra.
Veja só, isso há muito pouco tempo. Você imagina na época de Jesus. Então essa mulher foi pega em adultério e Jesus começa a escrever no chão uma série de coisas que aquelas pessoas provavelmente tenham feito. E aí ele diz: atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, demonstrando com isso que todos ele conhecia, né? Jesus tinha uma autoridade moral, ele tinha um magnetismo muito forte, e com esse magnetismo ele envolvia as pessoas em um processo de conscientização, de capacitação, de captar coisas que comumente em outros ambientes as pessoas não podiam perceber. E aí, ali com Jesus, quando ele disse isso, os homens foram se retirando, não se sentiram aptos a apedrejar aquela mulher, que provavelmente eles usaram, que provavelmente eles mentiram, que provavelmente eles enganaram, que quantas vezes eles mesmos adulteraram, quantas vezes, todas as vezes, todos os dias era comum isso. E aí Jesus chama a atenção e desperta para isso. Então aqui nós temos as mulheres que visitam um túmulo, né? As mulheres que viveram com Jesus o acompanharam toda a vida. E uma das mulheres mais marcantes no Evangelho é Maria de Madalena. Maria de Madalena acompanhou Jesus em todas as suas dores mais profundas. Inclusive caminhou com ele até o Calvário e lá observou o seu sofrimento junto com Maria, não abandonando ele em momento nenhum, enquanto muitos de seus discípulos correram, se esconderam, assustados, amedrontados. Maria de Madalena foi lá, firme e forte, do começo ao fim, com Jesus, vendo a sua partida, e razão disso, ela foi ao túmulo do Mestre levar incenso, levar flores, levar a sua energia, né? E não encontrou Jesus, né? E se aproximaram de Madalena e Joana, que foram as duas que foram lá, dois varões, dois anjos, né, iluminados, e dizendo: por que procurais entre mortos aquele que vive? Então foram contar aos apóstolos, mas só Pedro acreditou. Quer dizer, Maria de Madalena ainda não merecia o respeito dos apóstolos, ainda não eram dignificadas, dos discípulos, né? Ainda não eram respeitadas convenientemente. Tanto é que não acreditaram em sua palavra. Ela que viveu, que se dedicou, que ficou com ele até o seu desencarne, enquanto muitos apóstolos fugiram. O único que ficou com Jesus foi João. Eles negaram a possibilidade. Apenas Pedro acreditou e foi lá e constatou. Vejam essas mulheres maravilhosas que Jesus trouxe para ele. Então, aí está o momento em que Jesus foi crucificado, e Maria de Madalena, Maria, Joana e outros que seguiam Jesus até o fim. Então, esse agosto lilás é uma campanha nacional realizada em referência à Lei Maria da Penha. O objetivo é conscientizar a sociedade para o fim da violência contra a mulher. Precisamos todos, meus irmãos, criar uma sociedade sadia em todos os aspectos, principalmente moralmente, que possamos retirar do nosso planeta todo e qualquer tipo de violência. Jesus era amor, Jesus era fraternidade. Jesus repreendeu Pedro quando ele cortou a orelha do guarda. Não haja assim, porque quem fere com a espada será ferido. Então ele sempre, em todos os momentos, ele foi doce e disse: se baterem na tua face de um lado, dá a outra. Então não podemos sermos partícipes da violência, temos que sempre ajudar no processo de evolução do nosso planeta, criando os nossos filhos nesse processo de conscientização. Por que ter fé?
Quando nós temos fé, nós sabemos dos nossos deveres conscienciais, nós sabemos o que devemos fazer, o que não devemos fazer, sabemos sempre andar com a cabeça erguida, com a consciência leve, com o coração alegre e cheio de gratidão, porque quando nós temos fé, apesar de todas as vicissitudes, todos os obstáculos que possam vir ao nosso encontro, nós seremos como Paulo, ficaremos em pé, suportando confiantemente todas essas agruras que vêm ao nosso encontro, porque nós temos certeza que a felicidade, apesar de não ser desse mundo, nós podemos ter ela de maneira relativa, e não tem nada melhor do que termos a consciência tranquila de que nós estamos fazendo bem. Então, para fazer o bem é preciso ação. Se nós formos omissos, então nós não estamos cooperando. E a Lei Maria da Penha diz, né, que a violência ela é qualquer ação ou omissão, né, que se faça. Então, seja a própria lei, ela diz isso. Nós precisamos, depois de 2020 anos que Jesus chega, ter uma lei para punir as pessoas que ainda insistem na prática da violência. E por que isso? Porque nós temos uma sociedade que precisa discutir, que precisa falar, que precisa entender o Evangelho do Cristo e ver que se Jesus se aproximou das mulheres, das crianças, dos samaritanos que representam as raças e as etnias e todas as diferenças, porque o conflito existente era muito forte, ele traz no Evangelho quantas parábolas em que citam os samaritanos. A parábola do bom samaritano. Ele não fala samaritano, ele fala o bom samaritano, mas ele utiliza o samaritano, porque nem todos os samaritanos são bons, nem todos os brasileiros são bons, nem todas as pessoas são boas, mas o bom samaritano, o bom espírita, é aquele que vai olhar em todos os seus dias, se você não errou contra o seu irmão, se você não pecou, se você não fez o mal, se você foi uma pessoa que seguiu o Evangelho de Cristo no decorrer de todo o seu dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. E nesse momento, com o meu coração cheio de gratidão pela oportunidade que me foi dada de estar aqui, nessa casa espírita, nessa casa que semeia e divulga os ensinos do Mestre Jesus e da doutrina espírita, agradecer por tudo e pedir que ilumine a cada um que aqui está, encarnados e desencarnados, na sua frequência constante, para que possam ser fortalecidos na fé, na esperança. A todos vocês que nos ouvem nesse momento, que afastem de si a tristeza, que afastem a melancolia, para que deixe brotar sempre a energia do amor, da esperança, da alegria, da certeza de que não estamos sós, estamos sempre acolhidos pelo Mestre Jesus, que nos fortalece através dos nossos anjos guardiões a seguir sempre para cima e para o alto, para que nós não venhamos cair em tentação, sejamos sempre seguidores fiéis do Cristo, como lendo o seu Evangelho, orando todos os dias de nossas vidas, para que afastemos as tentações e sejamos luz todos os momentos, um porto seguro para todos que precisam do nosso amparo, do nosso acolhimento, da nossa ajuda. Muito obrigada, Senhor, e obrigada a todos os organizadores desta casa.